Olá, estou aqui então para falar desse artigo que é Imagem e Marketing da Cannabis na Era Digital. Meu nome é Mariana Coelho, sou atualmente professora da Universidade Federal do Paraná, na área de marketing, tá bom? Fiz esse trabalho junto com o querido Lucas Araújo, da Universidade Federal de Viçosa. Bem, então, rapidamente, né, por que a gente escolheu resolver falar sobre esse tema? Basicamente, né, apesar da proibição no Brasil, falar sobre o tema não é proibido, né? E estamos em trâmites, né, durante vários processos de regulamentação para talvez, né, regulamentar aí o uso da cannabis, pelo menos no contexto medicinal, tá? Ainda também verificamos que há pouquíssimos trabalhos sobre o tema, procurando sobre bases PEL, temos um trabalho apenas que tem relacionamento direto com o comportamento consumidor. E além disso, né, temos um problema prático, um problema em que o setor, né, principalmente para trabalhar com o extrato da cannabis, óleos, as questões medicinais, ou até mesmo da planta enquanto propulsora aí de outros possíveis produtos, ainda é um desafio, ok? Então, a gente queria entender, na verdade, qual que era a imagem do público jovem universitário sobre a cannabis, ok? A gente fez aí um trabalho nesse sentido. Nossos problemas de pesquisa envolveram principalmente duas perguntas: qual que era a imagem da cannabis por parte de jovens universitários brasileiros e como que era possível ou não trabalhar a estratégia de marketing digital para falar sobre cannabis nas redes sociais, ok? Como contribuições do nosso artigo, a gente tem um quadro teórico, que eu vou apresentar parcialmente aqui. A gente tem a própria discussão da cannabis com alguns tópicos, né, que a gente discute no contexto dos universitários, e um quadro, a partir de um levantamento que a gente fez sobre a atuação nas redes sociais. Basicamente, a gente tem aí vários autores que vão falar sobre isso, livros, né, principalmente, e alguns artigos mais recentes que a gente também coloca, principalmente no contexto de países onde já existe a regulamentação do uso da cannabis, inclusive recreativo, ok? Alguns da síntese, né, das obras que a gente encontrou são, ou, como eu falei, livros ou artigos. A gente tem artigos mais recentes ainda de 2000, a partir de 2018 até 2022. Basicamente, o método que a gente escolheu foi qualitativo. A gente fez 2 grupos de foco com 10 participantes numa universidade, que foi a Universidade Federal de Viçosa, que inclusive ela é conhecida, né, no contexto da agronomia, com algumas pesquisas nesse contexto também, não no contexto consumidor, ok? E a gente utilizou principalmente um roteiro semi-estruturado, e analisamos esses dados por meio de uma análise de conteúdo temática, feita a priori, e também aplicamos um formulário nesse grupo de foco para saber, olha, o fato da gente ter discutido sobre o tema mudou, alterou um pouco a sua percepção, né? E vimos que foi positivo, sim, é possível, né? Só a partir do momento que discutimos, temos mudança aí no pensamento a respeito disso, certo? E a gente também fez a análise das redes sociais, né? Escolhemos 5 redes sociais e vimos como se pode ou não ser feito o uso do termo cannabis, né, nessas redes sociais por empresas, por pessoas, né, que queiram trabalhar o marketing da cannabis. A gente colocou esse roteiro aí que eu não vou aprofundar, mas os temas que a gente trabalhou foram principalmente, né, esses que estão em negrito. Então, só para vocês entenderem um pouco dos nossos resultados, há diferentes nomes para se falar do termo cannabis. Alguns desses nomes, né, têm a ver até com nomes já da ancestralidade, termos históricos que eram utilizados. Há também diferenças, né, entre as pessoas desse grupo, pessoas que acham que a cannabis envolve, então, usuários que determinantemente não tem a ver com o sucesso, né, então, são pessoas que não querem nada com a vida. Já tem outros grupos que acham que falam, não, a pessoa pode fumar e ser bem-sucedida, principalmente no contexto artístico, isso é mais reconhecido pelos nossos estudantes pesquisados. Sobre o uso e a publicidade para pessoas abaixo de 18 anos, houve uma certa relação com outras drogas, como álcool
né, drogas lícitas, né, álcool e cigarro, que deveriam ser feitas ações mais ou menos nesse sentido também, de proibição do uso abaixo de 18 anos. A literatura também confirma a necessidade dessa proibição, certo? Sobre a proibição e a regulamentação da cannabis, a gente encontrou o seguinte: tem pessoas que são contra o uso recreativo e a regulamentação aqui no Brasil, principalmente pelo contexto de guerra às drogas, tá? E tem gente que já pensa o contrário, que quer que legaliza justamente para não bancar, né, o tráfico no Brasil, tráfico de drogas no Brasil, principalmente, tá? E também tem uma questão aí de tributos, né? A gente não recebe tributos sobre o que for comercializado nesse sentido. Isso também foi mencionado por alguns dos nossos participantes. Sobre o marketing da cannabis, né, achamos interessante colocar alguns trechos que vai falar sobre a necessidade de educação, de se discutir sobre o tema, né. Então a gente percebeu que as pessoas realmente têm um certo, eventualmente até desinteresse ou falta de informação sobre o tema. A necessidade de falar mais sobre os benefícios no contexto do uso medicinal, né, inclusive de ser mais, utilizar grandes massas, né, até mesmo as redes sociais, e até mesmo o marketing médico seria uma solução, principalmente para o marketing voltado para a medicina, tá? Para o uso da cannabis no contexto medicinal. E olha só que a gente encontrou, né, que já tem gente que reconhece o uso do canabidiol e já até usa isso no contexto de cosméticos, tá? Então, uma pessoa falou sobre o creme da Rasco, que é uma marca, né, inclusive lá de Viçosa mesmo, que fala, olha, já tem lá em casa, não sei se é bom, não sei se usamos, né, mas tem uma questão de curiosidade e também do desconhecido ali, né, a gente não sabe quais são os benefícios ou malefícios exatamente da planta e como isso pode ser utilizado. Bem, para ir finalizando, a gente viu aí as incertezas, né, políticas também nas restrições das redes sociais, principalmente em relação ao Instagram, né, TikTok, Facebook e YouTube. Então, no final das contas, o que a gente viu é que ainda existem muitas restrições nessas redes sociais e que a gente tem dificuldade quando são empresas, né, que vão trabalhar com isso. Por fim, né, a gente precisa discutir isso mais, a gente precisa se atentar aos termos que são utilizados, tem gente que ainda diferencia cannabis e maconha, eu acho que são coisas diferentes, necessidade, então, de falar mais sobre isso também no contexto da academia, a gente percebeu, né, e a ilegalidade também vai trazer um certo estigma, né. Para além disso, a gente reforça que, em termos de implicações gerenciais, é necessário o uso de plataformas, né, o uso da descrição específica das plataformas sobre como utilizar esse tema. Lembrando que isso também pode ser aplicado para outras áreas e outros produtos que também geram restrição, principalmente para menores de 18 anos, ok? É isso, pessoal, muito obrigada